Boa noite ao Fenômeno Azul, boa noite ao técnico Paulo Bonamigo, parabéns pela vitória, Bonamigo. E vamos começar com as perguntas do Paulo Cacheado, da Rádio Clube. O Remo foi cirúrgico no primeiro tempo, perfeito o Clube do Remo, com jogadas maravilhosas e jogadas agudas, principalmente pelo setor esquerdo, onde você deve ter falado para o Tocantins fez bem a função por ali. Serviu para a contribuição do jogo? Não, estou muito feliz pelo Tocantins, porque é a primeira partida dele, logo no Repá. Nós tivemos uma semana em que o clima em Castanhal estava bem ameno, estava chovendo, a gente conseguiu ver essa qualidade que ele mostrou hoje no jogo, lá em Castanhal, na nossa intertemporada. Mas quando a gente fez algumas movimentações táticas aqui, ele sentiu um pouco abafado aqui em Belém, sentiu um pouco o clima. A gente sabe que ele vem do período em que ficou 3, 4 meses assim, sem jogar, e fez um excelente primeiro tempo. É um jogador decisivo, tem velocidade, tem 1 para 1. Eu acho que coletivamente tem que enaltecer o grupo pela eficiência do primeiro tempo, principalmente que a equipe soube atacar os espaços, soube sair, fazer as transições rápidas e com qualidade foi feliz em fazer os gols que nos deram uma certa tranquilidade para poder administrar de uma forma inteligente o jogo todo. Bonamigo, o Dioguinho foi um jogador que se movimentou bastante hoje, os volantes têm saído bastante e o G2 ficou um pouco preso ou não. Teve alguma recomendação? Na realidade é o seguinte, o jogo atrapalhou um pouco para alguns jogadores que têm... As duas equipes, jogadores mais técnicos, foi uma pena, né? Porque a gente viu um clássico dessa qualidade com 6 gols e outras jogadas e outras ações ofensivas das duas equipes, sempre bem atraente, o que o torcedor gosta de ver jogo com gols, e todos gostamos de jogo bonito, e foi um clássico bem jogado. Pena que quando começou o jogo veio um vento muito forte, uma chuva muito forte que alagou praticamente e tirou um pouco a beleza, a plástica, a técnica, atrapalhou um pouco a técnica do clássico. Mas o movimento hoje G2, como é um jogador de muita técnica, é evidente que foi bem marcado, mas ele se movimentou, foi inteligente, tentou criar algumas situações, até trocando às vezes de posição com o próprio Dioguinho, que também ele tem essa versatilidade de jogar tanto pelo centro como pela beirada, pelas duas beiradas. E nós temos que continuar trabalhando. Acho que foi um grande teste hoje, com um adversário que também mostrou seu brilho, sua qualidade, e nós temos que cada vez mais melhorar já para o jogo seguinte. A gente esquecer essa vitória, foram 3 pontos importantes, que a gente sabe que Repá sempre dá uma moral para a equipe, para a sequência da competição. Mantivemos a ponta da nossa tabela com 12 pontos, isso também foi importante, e nós frisamos durante a importância de uma vitória no Repá. A gente sabe o que representa aqui essa rivalidade, e vamos continuar trabalhando. A pergunta do Mataus, do Toró Tático. No terceiro gol, o Gorni atrai o Perema e o Lucas Siqueira ataca o espaço deixado pelo zagueiro, ficando livre na área. O quanto disso foi treinado estudando a movimentação com perseguições longas do adversário? Tem algumas situações táticas que tu treina um repertório de ações, principalmente ofensiva e defensiva, para a gente utilizar, mas também a gente tem que dar um percentual de intuição daqueles atletas que falam no campo, porque às vezes tu direciona a equipe para marcar, para jogar num jeito, e estrategicamente o jogador consegue desequilibrar de outro. Eu acho que fizemos ações de movimentos onde aparecer o espaço, e nós tínhamos que ser inteligente. A gente tínhamos informações bastante, mas não tanto como a gente tinha ano passado, que a gente conhecia mais o Paysandu do ano passado, porque vimos uma sequência. Esse ano ele se deu uma reconstruída, como também nós reconstruímos, pelo menos a parte do meio para frente também. Ainda a gente requer uma condição de organização ofensiva melhor, mesmo fazendo gols, que isso é fruto de qualidade e eficiência. A pergunta do Gabriel, da Rádio CBN. O que você mais gostou na equipe no jogo de hoje? E o que a equipe ficou devendo? Não,
a eficiência, como a equipe fez as transições sempre aguda em direção ao gol, sendo, a gente sabe, futebol às vezes é interessante tu ficar com bola e nós somos uma equipe que sempre gostamos de propor o jogo, independente onde a gente joga, mas às vezes tu perde esse controle de jogo. E o adversário também tem bons jogadores, e principalmente do clássico. E aí, para você sair e retomar esse controle, as tuas transições tem que ser, fase do jogo tem que ser muito bem feita. E nós fizemos esse lado oposto, trabalhando do lado oposto, atacando um lado e atacando, agredindo o outro, 2, 3 vezes, e conseguimos fazer os gols. E isso talvez tenha me agradado bastante. Precisamos melhorar ainda a marcação, principalmente hoje no centro, entre os meus dois centrais. Muitas vezes o Shoa e o próprio Lucas buscavam a marcação dos volantes adversários e o Rui e o próprio Ari Moura circulavam, flutuavam entre os volantes, entre a primeira e a segunda linha, criando uma dificuldade muito grande, tanto que fizeram um gol. Mas isso é orientação, a gente já no segundo tempo já melhoramos bem, a equipe o Shoa já posicionou melhor, teve o Lucas também um pouco mais posicionado também, para dar um pouco mais de segurança para os dois centrais. E aí o Paysandu chegou praticamente só no jogo aéreo, em que eles são muito fortes. E eu acho que estava parabéns ao grupo pela atitude coletiva de jogar um clássico na casa do adversário, e sempre valoriza ainda mais. O Remo foi mais organizado e intenso no meio de campo que o Paysandu. Acredita que isso foi determinante para a vitória? Um clássico são os detalhes. Se olhar a posse de bola, acho que talvez nós tenhamos a mesma posse de bola do Paysandu. Se tivemos talvez mais chance de fazer gols, enfim. Todo repai assim, muito, muito equilibrado. Nós somos mais oportunistas, com mais qualidade de definição, que é um aspecto importante de fazer os gols. Mas a gente sabe que a margem de crescimento da equipe não pode entrar numa zona de conforto, achar que não precisa trabalhar, não precisa melhorar. Eu acho que nós temos uma margem boa e vamos continuar trabalhando. A pergunta do Smith, do Chaves Gemista. Boa noite, bom amigo. Você estudou o lado direito do Paysandu? Ali que o Remo ganhou o jogo com a partida que o Tocantins fez? Eu acho que os dois extremos hoje nossos foram bem agressivos, principalmente no primeiro tempo. Tanto o Tocantins como o próprio Dioguinho, também pé invertido, também fez umas ações boas de atacar sempre o lado oposto. Então acho que fiquei muito feliz pelo Tocantins, porque realmente foi uma aposta, porque a gente não sabia qual seria o seu rendimento, e ele teve um rendimento na pré-temporada muito bom, mas quando veio a semana de preparação do repá, ele sentiu um pouco a parte física, talvez até a forte temporada que ele tenha feito lá em termos físicos. A gente trabalhou bastante ele deu uma resposta muito. É um jogador que trabalha sempre em alta rotação, em alta velocidade, e é um jogador que vai ser importante a partir desse momento, como todos os atletas são. A gente ficou feliz pela performance dele num jogo, um teste grande, e ele ainda assim está na melhor condição física, principalmente.